O estudo de hoje é do livro Vinha de Luz, é a lição 115. É um livro psicografado pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. É a leitura 115. Amai-vos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 13. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhes as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças, que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres, contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns. A responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam. Dentro da luta redentora, somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Eu vou passar a palavra agora para o Humberto Deon, que vai fazer aí uma explanação para nós. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui novamente para a gente estudar um pouquinho sobre doutrina espírita. Um cumprimento especial para quem está nos canais do centro, no YouTube, que não vai nos assistir depois. Eu vou começar com o que é o Vinha de Luz, gente. O Vinha de Luz é um livro ditado por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, lançado em 1952. Ele tem 180 capítulos, onde o Emmanuel estuda o Evangelho. Então, esses são trechos que nós vamos estudar cada semana dos Evangelhos. Antes de começar, eu queria ler um poema, que é um hábito que eu tenho, né, que geralmente tem relação com o estudo. Esse poema se chama Ajuda e Passa, é do poeta Bittencourt Sampaio, está no Parnaso de Além Túmulo, capítulo 20. Para quem não conhece o Parnaso de Além Túmulo, é o primeiro livro editado por Chico Xavier em 1931, onde ele psicografou poemas de mais de 50 poetas mortos. Ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora. O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora, na lei do amor que sangra a criatura. Planta a bênção da paz, como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame
a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança. Não te aflige a miséria, arrima-te à esperança. Seja a bênção do amor e luz do teu destino. Então nós vamos estudar o Vinha de Luz, e é um estudo muito bom de se fazer, e ele começa com essa frase que eu vou repetir, de Efésios, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Novamente, nós vamos fazer um estudo baseado na hermenêutica, que é uma técnica de estudo onde a gente ataca direto os assuntos, e eu prefiro usar, sim, as perguntas. E pelas perguntas do texto, nós vamos dirimindo tudo que ele quer nos dizer. Eu acredito que seja mais fácil. Então, vamos lá. O que é o objetivo desse estudo? É mostrar que o verdadeiro amor cristão não se limita ao consolo e à ternura, mas se expressa também em responsabilidade, educação do espírito e esforço contínuo no bem. É tudo que a doutrina espírita nos prega a vida toda. O bem ao próximo, o bem a nós mesmos, o bem à comunidade, o bem aos animais, o bem a todo mundo. Então, o primeiro bloco vai ser a primeira pergunta: amor, consolação ou compromisso? Resposta: o amor verdadeiro também educa e fortalece. Reduzir o amor à simples busca do conforto é como o comportamento de crianças que só enxergam doces. O amor cristão é um chamado à transformação interior. Aqui, para aqueles que têm filhos, é direto no coração, né? Porque eu costumo dizer assim, criar filho é uma das missões mais complexas e mais fantásticas que a gente tem numa encarnação. E criar filho é muito difícil, porque a gente tem que ter um componente que muitas vezes as pessoas não ouvem falar dele, que é o limite amoroso. Limite amoroso é quando você dá o amor para o seu filho, mas você dá o limite que ele precisa. E aqui fala exatamente isso, é chamado a transformação interior. Então não basta dar aos filhos todo o amor do mundo, a gente tem que dar o limite. E não tem violência contra a criança, nenhuma, é zero. Ah, vou dar um tapinha na bunda, não vai não. Ah, ele precisa, não precisa não. Essa é a minha visão de pai. Porque quando você tem um ato de violência querendo pôr limite para a criança, você está descontando a sua raiva. Você não está ganhando o amor e a confiança daquela pessoa, o respeito, você está ganhando a raiva, você está ganhando a revolta. Então olha como que o Emmanuel fala sobre esse tema que é tão caro para todos nós. Tenha o amor, mas não dê a seu filho somente o doce que ele gosta, dê para ele o limite que ele precisa. E esse limite amoroso que eu falo é justamente você dar a ele o limite que ele precisa sem violência. Absolutamente nenhuma. Criança nenhuma merece violência nenhuma. Aliás, ninguém, né? Ninguém merece violência nenhuma. É missão fácil, gente? Nunca. Extremamente difícil. Porque muitas vezes a gente tem essa compulsão da raiva e quer descontar. Mas não é por aí que a gente vai fazer aquela criança crescer num lar respeitoso, num lar caridoso, com pessoas que a respeitam, mas que ela vai obedecer baseada no respeito. Ah, meu pai pediu que eu não faça isso, eu não vou fazer. Meu pai pediu para eu não ir a tal lugar, eu não vou. É o caminho mais difícil, gente, mas é o caminho correto. Pergunta 2. Amor infantil versus amor maduro. Qual a diferença entre o amor imaturo e o amor maduro? O amor infantil busca carinho e proteção, fugindo das responsabilidades. O amor maduro se traduz em aceitação dos desafios
esforço moral e comprometimento com o bem comum. Da onde vem o feminicídio? O feminicídio nasce de um amor que adoeceu, um amor imaturo, porque quem ama de verdade, igual Emmanuel compara aqui, gente, quer a liberdade do outro. Toda relação, ela tem que ser respeitosa e de confiança. E você tem que respeitar a liberdade do outro. Quando você perde essa confiança, ou você perde essa liberdade, e esse amor se torna imaturo, de repente é hora de repensar a relação. A gente vê muita imaturidade. Aqui nos nossos programas de perguntas e respostas, a gente fala muito sobre relações humanas, relações afetivas, dor. A gente fala muito de dor. O Zé Amaral é um mestre de falar de dor, né, Sérgio? Um mestre de falar de dor, com que eu aprendo toda vez que eu sento aqui com ele. Então, as relações, quando elas se tornam relações imaturas, elas podem ficar violentas. O que é um feminicídio, gente? Geralmente é um homem que não consegue dar conta da sua dor. Esse amor é totalmente imaturo, conforme está aqui. Como ele não consegue dar conta daquela dor, o que ele teria que fazer? Procurar ajuda, procurar terapia, procurar um centro espírita, procurar alguém para conversar, procurar alguém para ajudar. Não, aquela dor fica incrustada. E associada àquela dor, a gente agrega revolta, raiva, mágoa e outras coisas mais. E se isso continuar na cabeça dessa pessoa, como a gente imagina que vai, o fim pode ser muito triste. Olha a diferença de um amor maduro, respeitoso, onde você quer a liberdade do outro, você quer que o seu parceiro seja livre para fazer o que ele quiser, porque é assim que ele vai me conquistar, é assim que eu vou conquistar o meu parceiro ou a minha parceira. Então, o amor maduro é aquele amor que constrói, apesar de todas as dificuldades que qualquer relacionamento, seja afetivo, seja de pai e filho, seja de amigo, de trabalho, são todos difíceis, complexos. Ninguém está falando aqui que é nada fácil. Mas a doutrina espírita ela é uma luz em todos os aspectos da nossa vida, que nos mostra qual é o melhor caminho. Esse amor maduro que ele retrata aqui, é um comprometimento, um esforço moral que a gente tem conosco e com o próximo. Comprometimento moral, comprometimento integral. Não é aquele ciúme besta, não é aquela cobrança sem sentido, não é você prender o outro. Isso é um amor totalmente imaturo, infantil. É a mesma coisa de você tratar com uma criança que precisa de limite amoroso, que eu acabei de falar. Então, gente, sempre que eu vejo esses textos que eu venho trazer aqui, eu sou o que mais aprende com eles. Porque eu trago uma reflexão profunda para a minha vida de tudo isso que eu vivo aqui na casa. É um desafio pesado, mas é um desafio maravilhoso. Pesado que eu digo no sentido da energia que a gente precisa para poder dar conta das transformações que o Espiritismo nos mostra. O Espiritismo não nos exige nada. Vocês não vão achar uma obra onde o Espiritismo vai te exigir alguma coisa. Mas ele espera tudo de nós. E quando ele espera tudo de nós, é uma responsabilidade maior até do que mandar fazer. Isso é que é a reflexão que a gente precisa fazer em cima do amor infantil e do amor maduro. Terceiro bloco, casas religiosas, fontes de armadura espiritual. O que recebemos nas casas religiosas quando buscamos amar com maturidade? Recebemos as armaduras de Deus, entre aspas, coragem, fé raciocinada, perseverança, equilíbrio. São recursos indispensáveis para sustentar a alma diante das lutas e das provas da vida. Isso aqui é cara de doutrina espírita, isso aqui é cara de centro espírita, que eu amo tanto. Porque aqui eu sempre busquei fé, coragem, sempre busquei iluminação, sempre busquei conhecimento, desde que eu entrei nessa casa, nas outras casas que eu frequentei. Muitas portas se abriram e nunca mais eu saí, nunca mais quero sair. Quero passar muitas encarnações aqui, viu, Sérgio? Depois que passar dessa para outra, porque eu amo essa casa. Essa casa é uma armadura de fé. Olha a energia que tem esse lugar agora, gente. Toda vez que você entrar aqui nessa casa, sente a energia dessa casa. Energia da caridade, energia da bondade, energia da fraternidade, energia da compaixão, energia do amor que a gente tem por todo mundo que frequenta aqui. Vocês precisavam, se puderem, um dia conhecer o trabalho que é feito com as famílias assistidas que ele falou aqui. Que trabalho maravilhoso, que coisa espetacular que é o trabalho com
com as famílias assistidas. E quem ganha não são essas famílias, são os voluntários que estão aqui. Nós é que conseguimos engrandecer a nossa alma, ganhar essa coraça que ele fala aqui, ganhar essa armadura para dar conta da vida. E aí tem uma reflexão muito interessante que eu gosto de fazer também, é que Deus não nos criou para sofrer, gente. Esse conceito é errado. Deus nos criou para ser felizes. O Sérgio costuma dizer, e eu aprendi isso com ele, a gente não tem problema, a gente tem todo dia um desafio a superar. E sabe onde é que a gente busca força para superar esse desafio? Aqui dentro da casa. Identificando com a doutrina espírita, estudando, aprendendo, mudando a nós mesmos, tendo a base cristã, tendo Cristo como nossa referência, tendo Cristo como nossa luz. Está aí a obra dele para a gente seguir. Então a couraça que nós precisamos, a armadura de Deus que nós precisamos é a casa espírita. É aqui que nós vamos buscar isso tudo que eu falei. Se você está agora sentindo uma dor muito grande, se você está com o coraçãozinho apertado, escuta o que eu estou falando aqui. Procura ajuda aqui nessa casa, além da ajuda profissional que você pode precisar. Um psicólogo, um psiquiatra, isso tudo é muito válido. Eu costumo dizer que é um tripé. É o psicológico, o psiquiátrico e o espiritual. Está sentindo essa dor, identifique essa dor. Veja de onde ela veio, o que ela está querendo te dizer, aprenda com ela. A gente só supera ou supera mais facilmente algum tipo de dor quando a gente entende por que aquela dor está nos afetando. O que essa dor que está aí no seu coração agora, no peito, angustiando, está querendo me dizer? Porque quem deu causa a essa dor somos nós mesmos. Então, o que a gente agrega de revolta com Deus não existe, porque não é Deus que chegou aqui e falou assim, você vai ter esse castigo. Deus não castiga ninguém. É um conceito muito errado. Então, para eu não me alongar nessa resposta, eu queria deixar essa coisa da armadura de Deus aqui na casa. Atendimento fraterno, passe, estudo, aqui dos perguntas e respostas, palestras, sempre vão ter palavras boas, sempre nessa linha da amorosidade, do respeito humano, do carinho, da fraternidade, do acolhimento, sabe, da não violência, da não discriminação. Aqui você, independente de onde você venha, sua idade, sua orientação sexual, sua cor, sua condição social, não importa. O espiritismo é inclusivo. Inclusivo. Difícil você ter uma doutrina, religião, ou o que você quiser chamar, que seja inclusivo igual aqui. Porque o que a gente tem visto aí fora de tanto preconceito é uma coisa que aqui nessa casa não tem e não cabe. Bom, vamos continuar. Bloco 4. A aproximação de Deus. Um encontro responsável. Como devemos nos aproximar de Deus? Não como filhos que só querem carinho, mas como espíritos em aprendizado dispostos a assumir responsabilidades, aprender e servir. O amor nos convida à coerência com o bem. Olha que coisa espetacular isso aqui. Gente, primeiro eu vou falar um pouquinho de Deus, né? O conceito de Deus, ele é aberto, ele é esclarecido, ele se abre na nossa vida ao que você entra nessa casa. E eu vou falar algumas coisas para vocês, rapidinho, para vocês verem o que eu estou querendo dizer com isso. Primeiro, a maioria dos conceitos de Deus que a gente aprendeu a vida inteira estão errados. Deus na concepção espírita, no livro dos Espíritos, é a suprema inteligência, é a causa de tudo. Deus deu causa a tudo. Com isso veio, Deus é um ser infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente caridoso, infinitamente paciente, porque tem misericórdia com a gente o tempo todo. Então não existe Deus punitivo. Não existe o velhinho de barba sentado numa cadeira, julgando as pessoas. Esse é um conceito punitivo para prender as pessoas pelo medo. E o conhecimento espírita liberta pelo conhecimento. Então, quando você pode fazer algumas perguntas assim, se Deus é infinitamente justo e bom, Ele condenaria seu filho, que também somos filhos de Deus junto com Jesus Cristo, a ser torturado, barbaramente massacrado e morto?
Então o conceito está errado. Cristo fez uma opção ética na época, por uma escolha dele, por uma missão que ele veio. Ele teria a opção de não fazer, de não passar por aquilo, mas ele quis. Outra coisa, se Deus é infinitamente bom, infinita justiça, infinita caridade, Deus criou o mal? Não, gente. Deus não criou o mal. Então o que é o mal? O que é a escuridão? Não é a ausência da luz? O mal é a ausência do bem. Como é que ele se propagou? Muito simples. Todos nós fomos criados da mesma forma por Deus. Puros, sem conhecimento, sem estudo, sem nada. A primeira coisa que Deus nos deu foi a escolha. Está criado, agora o seu caminho está livre. Você vai escolher o que você quiser. E é assim até hoje. Eu tenho as minhas escolhas e eu sou responsável pela consequência delas. Então o espírito que se desviou do caminho do bem, ele foi para o caminho do mal. Então não foi Deus que criou o mal. E um último exemplo. Se Deus é infinita bondade, infinita justiça, infinita misericórdia, ele condenaria um filho seu ao fogo eterno? Olha que ideia mais sem cabimento essa. Vocês que são pais, cujo filho comete algum tipo de ardura, qualquer coisa parecida, vocês pegariam seu filho, levavam ele para um lugar e condenavam ele a ficar o resto da eternidade? Não tem sentido. Então, quando você fala aqui do encontro responsável com Deus, é nesse sentido que a gente fala. Deus, para nós que estamos no Espiritismo, Ele é um ser supremo dessa magnitude, e Ele é eterno, que é uma das coisas difíceis que a gente tem que entender de Deus, porque nós somos imortais, nós tivemos um início, Deus não. Deus é eterno, Ele não teve início e não teve fim. Como nos aproximar de Deus? Sendo pessoas melhores, é o que está aqui. Coerência no bem, melhorando a mim mesmo. A cada dia que eu vier nessa casa, eu vou sair um pouquinho melhor. A cada dia que eu acordar, eu quero acordar um pouco melhor do que eu fui ontem. Isso vai me aproximar de Deus. E eu queria deixar uma última mensagem nesse sentido, que é de consolo total da doutrina espírita. Gente, todos nós vamos evoluir para um mundo felizes. Cada um no seu tempo. Nossa criação, nosso destino é ser feliz, é ter felicidade plena, é ter alegria plena, é viver em mundos de felicidade plena. Isso está na nossa frente, isso vai acontecer com as nossas caminhadas pelas reencarnações afora. Tenham isso no coração. Os sofrimentos que a gente vive, todos passam, como as alegrias também passam. Só que tem um detalhe, quando a gente começa a viver esse ciclo virtuoso que a doutrina espírita nos mostra, gente, os períodos de felicidade eles vão aumentando. A gente cria carcaça, como dizia o Chico, né? Aquela couraça de jacaré nas costas, de tanto levar lambada, a gente vai crescendo um couro, vai crescendo uma estrutura emocional, que a gente passa a dar conta de coisas que a gente nem imaginava. Principalmente quando a dor vem, e a gente entende aquela dor. Por que essa dor está aqui comigo? O que ela quer me dizer? O que eu preciso aprender com essa dor? Esse recado ele tem que ficar na mente e no coração de todo mundo. Porque a hora que isso acontecer, que você não entender, vem aqui na casa. Pede um acolhimento fraterno, senta com o acolhedor e fala, eu ouvi isso aqui, assim, eu estou querendo ajudar, me ajuda a entender por que eu estou passando tanta dor, por que o meu desafio é tão grande, o que eu tenho que aprender com ele. E todos nós temos desafio para aprender com a dor. Quinto bloco. Educação espiritual pelo amor. Qual é o papel do amor na educação da alma? Olha para vocês verem que as perguntas elas são mais esclarecedoras que ficar lendo um texto, né? O amor verdadeiro corrige, orienta, impulsiona o crescimento moral. Ele não apenas consola, mas instrui com firmeza e ternura, fortalecendo-nos diante das provas. É o que eu acabei de dizer. Orienta, impulsiona. Crescimento moral, gente. O que é crescimento moral? A gente é muito preocupado, vivemos num mundo extremamente materialista. O materialismo morreu na essência. O Espiritismo não só matou o materialismo, mas também matou a morte junto, levou a morte de bandeja.
Então, o que é essa evolução moral? Gente, é melhorar a gente mesmo dos vícios morais. Quais são os vícios morais, gente? Orgulho, egoísmo, inveja, intolerância, desumanidade, cobiça e vários outros. Então, toda vez que vocês vierem à casa espírita, vocês vão ouvir isso de nós. Que nós precisamos trabalhar os nossos vícios morais. Que nós precisamos melhorar o nosso entorno pela nossa mudança interna. Porque a gente não consegue mudar os outros, muito difícil, a não ser pela força, ou às vezes pela violência, porque aí gera medo. Mas quando você muda a si próprio, você muda o seu ambiente, você muda o seu entorno. Então, vícios morais, cada um pode analisar o que está fazendo. Eu vou citar só um caso que eu pensei hoje, que eu estava estudando para vir para cá. Por que nós temos tanta dificuldade de pedir desculpa? Principalmente para filho. Por quê? Por que a gente, quando vai, sabe que está errado, entende que está errado, e tem uma trava aqui no peito, assim, ó, aquela trava. Eu vou, não vou. Aí eu vou. O orgulho não deixa. A vaidade não deixa. Por quê? O dia que se quebrar essa trava, o dia que se... Eu vivi essa experiência, eu achei ela assim incrível. Porque todos nós temos esses problemas, gente. Ninguém aqui, porque está aqui na casa estudando, porque está aqui... Ninguém é melhor do que ninguém, não. A gente passa os mesmos perrengues. E às vezes a nossa experiência é boa para poder passar. Então, quando você faz a primeira vez um pedido de desculpa para alguém sincero, que você reconheceu que está errado, você vai sentir aquela dor. Vem aquela coisa no peito assim, segurando, e você fica todo constrangido. Por quê? Porque o seu orgulho não quer deixar que você faça o que é certo. Com o tempo, essa sensação desaparece. E não é sair pedindo desculpa para qualquer coisa não, gente. São coisas sérias, raciocinadas, pensadas. Pedir desculpa para a filha é difícil, porque nós temos uma criação muito dura, de que pai e mãe estão sempre certos. Mas vocês imaginam que os seus filhos podem ser mais velhos que vocês? Eu tenho um filho que para mim é um espírito muito mais velho do que eu. Muito mais. Porque as coisas que ele vê, as coisas que ele viveu, que a gente já viu no centro, são coisas muito mais antigas. Então não é porque a minha idade desse corpo quer dizer que eu sou mais velho nessa encarnação, que eu sou mais velho de fato que meu filho. O dia que conseguir transpor essa barreira, é uma libertação. Vão por mim, é uma libertação, mas tem que tentar, gente. Se eu fui injusto, se eu fui grosseiro, se eu fui incoerente, se eu fui... Peça perdão, peça desculpa. Porque a desculpa, o perdão, ele é bom para quem perdoa. A gente fica com mágoa no coração, às vezes nem vê. Vou repetir aqui a história rapidamente do Chico, que eu contei aqui na semana passada, no Perguntas e Respostas. O Chico tinha um cachorro, e eu amo animais e entendi completamente a dor dele. E o cachorro vivia muito doente, e o Chico ficava o dia inteiro trabalhando, e ficava até 2, 3 horas da manhã no centro, atendendo as pessoas. A vida dele era muito corrida, e ele tinha alguns problemas de saúde, já tinha umas dificuldades, e o cachorro ainda estava doente, dando trabalho para ele. O vizinho chegou e matou o cachorro dele. Qual é a intenção do vizinho? Tirar o peso. Mas ele magoou profundamente o Chico, profundamente. Ele ficou com uma mágoa no coração. E quem estiver me ouvindo e se identificando, é a hora de cuidar dessa mágoa, né? E ficou com uma mágoa no coração que começou a refletir no trabalho dele. Porque o trabalho mediúnico do Chico é uma das coisas mais espetaculares que nós já vimos na história da humanidade. Ele é o maior fenômeno mediúnico da história do mundo. As obras dele são absurdamente engrandecedoras, enfim. Aí o Emmanuel viu, que é o mentor, inclusive é o autor desse estudo, e chamou o Chico e falou: Chico, você está com uma mancha de mágoa no seu coração que está atrapalhando a sua vida. Você precisa cuidar dessa mágoa, você precisa cuidar dessa mancha. Olha o pedido de desculpas aí que eu falei desde o início. Ele virou para ele e falou assim: mas o que eu faço? Eu estou muito sentido. Ele matou o meu cachorro e eu gostava muito dele. Virou para ele e falou assim: compra uma máquina de costura para ele. Ele falou: como é que é? Década de 40, gente. Máquina de costura era luxo. Compra uma máquina de costura para ele. Alguém aqui já ouviu essa história?
Você ouviu? Levanta a mão. Aí compra uma máquina de costura para ele. Ele levou 3 encarnações para pagar essa máquina. Foi parcelado em sei quantos anos. Mas eu não posso. Pode, vai lá. Compra a máquina e leva para ele. Mas compra a máquina e leva para ele. E o Chico era, nesse ponto, ele era obediente. Ele às vezes não entendia, mas ele, com o coração bondoso, ele fazia. E ele foi e levou essa máquina para o vizinho. A aura de energia que esse vizinho emanou na hora que ele chegou, tirou aquela mágoa do coração dele na hora. Na hora. A gente não precisa comprar uma máquina, um carro, alguma coisa para alguém. Mas se tem mágoa no coração, está nos afastando de tudo que está falando aqui. Ó. Tire essa mágoa, gente. Ter o coração limpo, sem mágoa, sem rancor, sem ódio. No final eu vou ler um pequeno texto aqui para vocês sobre isso. Vocês vão perceber o que é o Cristo frente a essas coisas que a gente fala aqui. Então, o amor é a solução de tudo. Não de uma forma demagógica e assim, literal, no sentido assim, de que eu falo, mas eu não vivo. Não é nesse sentido. É o sentido de cada um viver aquilo que consegue viver. Ninguém está aqui falando, você tem que mudar tudo da noite para o dia, porque você está no centro espírita. Você tem que... Não, gente, é gradativo, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. O importante é dar um passinho de cada vez. Bloco 6. A sede de afeto e a necessidade de estrutura espiritual. O amor deve ser apenas sensível e afetivo? Não. O afeto é importante, mas precisa estar aliado ao trabalho interior, à responsabilidade e ao esforço pessoal. Só assim o amor cumpre seu papel de elevar o ser. Acabei de falar dos filhos. Se você tem aquela raiva que todos nós vivemos, ele chega perto de mim, tem a história do Ari Fontoura com o filho, do passarinho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo, que é muito interessante. O Ari Fontoura interpretou esse pequeno trecho como uma pessoa com uma doença neurodegenerativa, que aparentemente ele tinha Alzheimer. Também muitos aqui já devem ter visto. E ele senta num jardim com o filho. E aí passa um coelho. Ali, meu filho, o que é aquilo? É um coelho, pai. E o filho continua lendo e ele continua divagando. O que é aquilo ali, meu filho? Pai, é um coelho. E o filho continua lendo e ele continua olhando. Terceira vez, o que é aquilo ali, meu filho? É um coelho, você não está vendo, não? Aí o pai levantou quietinho, foi lá dentro, pegou o diário dele, foi lá no passado e leu para o filho. Aos 3 anos, eu sentei com meu filho no parque e ele me perguntou 31 vezes se era um coelho. E eu respondi as 31 vezes. E o filho, nesse trechinho, ele desmonta, né? Mas é isso. A gente tem a impaciência, às vezes, com os filhos, a gente não sabe nem por quê. Criança é criança, adolescente é adolescente. Eu vivi tudo isso. E muitas vezes, o que nos falta é isso que a doutrina espírita quer nos trazer. Paciência, gente. E paciência não é fácil conquistar mesmo, não. Mas quando você começa a ligar todos esses pontos que eu estou falando aqui, todos esses pontos, e toca nesse ponto, o amor sensível e afetivo. Daí vem a primeira reflexão sobre limite amoroso para filho. Sensibilidade, afetividade. Aceitar o filho da forma que ele é. Não discriminá-lo de forma nenhuma com nada. Cada um é cada um. Nesse mundo de zilhões de galáxias, de bilhões e bilhões de sóis, nós somos um pequeno ponto nesse grande universo, cada um de nós. Mas nós temos que lembrar que, para Deus, nós somos um universo inteiro. Então, nós temos condição, sim, de melhorar as coisas que a gente precisa melhorar. Vocês não estão aqui à toa. Vocês não estão aqui hoje me ouvindo sobre esse tema à toa. Vocês foram trazidos aqui para refletir junto. E a escolha é de vocês. Eu quero seguir esse caminho. Beleza, eu quero, eu não quero. Beleza também. Cada um segue o seu caminho. Cada um segue a sua dor, cada um segue o seu trilho. Porque no final, todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos chegar naqueles mundos que eu falei. Mundos maravilhosos, mundos de alegria, de felicidade plena.
Pode ter certeza. O amor e o trabalho no bem. Como o amor se manifesta na prática? Através da ação no bem, da paciência com os outros, da ajuda silenciosa, da perseverança no Evangelho. Amor verdadeiro é ação constante, não apenas sentimento. Amor é ação, é realização. Ajuda silenciosa, fazer sem precisar de aparecer. Não interessa para ninguém quem foi que fez. Interessa para mim, porque eu engano a qualquer um. Engano se eu for bom, mas eu não engano a minha consciência. Não me engano. Quando passar para o lado de lá, gente, vai ter a telinha, vai ter lá seu Instagram, a turma do lado de lá. Como é que foi sua vida? Vem cá no Instagram para você ver o que você fez. Vem cá no meu WhatsApp para ver o que eu aprontei. Vai estar. E é assim mesmo. Parece que é uma brincadeira, mas não é não. A gente faz uma revisão daquela encarnação, como preparação para a próxima. E aí vem as expiações, vem as provas que a gente vai cumprir. Geralmente, quando o Espírito tem evolução, ele ajuda nesse planejamento. Quando ele não tem, é que é compulsório. E muitas vezes o Espírito se entusiasma com o que ele enxerga depois dessa vida e quer reparar tudo numa só. A espiritualidade não deixa. Você não vai dar conta, você não vai conseguir. Isso é assim que funciona. Então, a paciência para com os outros. Eu sou exemplo disso não, gente, de jeito nenhum. Eu luto com a minha impaciência desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Eu luto com ela. Mas eu vejo que um pouquinho a cada dia eu vou melhorando. Porque eu tenho essa consciência que a doutrina espírita me trouxe da visão de futuro que a gente precisa ter. Para quando, olha isso. Eu quero sair dessa encarnação melhor do que eu entrei. Eu quero ter uma passagem suave. Pergunta 149 do livro Consolador, o Emmanuel responde desse jeito. Pessoas que trabalham no bem, não com essas palavras literais, gente, que eu não decoro isso não. Pessoas que trabalham no bem, no Evangelho, vão ter uma passagem suave. Independente da causa da morte, vai ser uma passagem suave. Então por que a gente não constrói agora o que nós vamos viver lá? Porque a gente tem medo, receio de falar disso e depois atrair. Não existe isso. Cada um tem seu tempo. Tirando o homicídio e o suicídio, a gente tem um tempo nessa vida para ser vivida. Esse fluido, essa energia, essa vida que você tem nos olhos aí, ela veio com tempo definido. O problema é a gente quebrar esse pavor, né? A gente quebrar esse desespero que dá de falar nesse assunto. Bloco 8. As armaduras do amor para os tempos difíceis. Como o amor nos protege nas horas difíceis. Nos reveste de firmeza espiritual e serenidade. As armaduras do amor não evitam a dor, mas nos dão resistência moral e paz interior, permitindo atravessar as provas com dignidade. É o que eu disse. Se a gente tem na cabeça o sentido da dor, e essa dor é compreendida, o Zé Amaral falou aqui, e eu vou repetir, se não fosse a dor, o mundo estava nas cavernas ainda. A dor é que nos impulsiona, era que nos faz mexer, sair do lugar. Por isso que eu falo que quando a gente entende o sentido de certas das dores que estão nos afligindo, aonde veio essa dor? Identifiquei. Por que eu estou sentindo essa dor? Identifiquei. O que essa dor quer me dizer? O que eu tenho que mudar? Que evolução que eu tenho que ter? Que atitude que eu tenho que tomar? Esse ano aconteceu isso 2 vezes comigo. Uma questão pessoal e uma questão profissional. Mas para mim foi um salto quântico a hora que eu entendi. Uma eu levei 5 minutos para entender. E levei 5, 6 dias para melhorar. A outra, eu levei 1 semana, 15 dias para entender. E estou até hoje curando ela, porque aí eu entendi. Gente, eu dei causa. Eu dei causa. Fui eu que dei causa. Então, quando a gente fala em dor, a gente não pode, dentro do possível, tem uma frase também que eu não consegui viver, eu já falei isso aqui algumas vezes, que a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Eu não consegui viver isso ainda. Mas hoje eu tenho consciência de que eu estou agravando a minha dor. Que eu estou agregando sofrimento àquela dor. Mágoa, raiva, rancor, ódio, o que você quiser chamar. Mas pensa para vocês verem, tenta separar na cabeça a dor do sofrimento. Tenta separar na cabeça de vocês a dor do sofrimento.
Quando a gente consegue enxergar o sentido daquela dor, a gente muda o sentido do sofrimento. O ser humano, eu vi um estudo sobre isso, eu não vou me alongar nisso, porque eu gastaria 50 minutos para falar só disso, que o sofrimento é a terceira causa de satisfação do ser humano. Como assim? A Nete Guimarães, uma palestra dela, colocou a pessoa dentro de um scanner cerebral, foram fazendo vários testes científicos, identificaram, eles tentaram buscar no poder, no dinheiro, na beleza, nada. Nada teve aquela árvore de Natal no lobo frontal, que se eu não estou enganado, que apareceu na máquina. A primeira coisa que apareceu, a superação. Quando eu consigo superar alguma coisa. Um atleta ou alguma outra pessoa que consiga superar um desafio. Segundo, quando eu aprendo. Quando eu aprendo, é o segundo desafio. E o terceiro, gente, sofrimento. Por que vocês acham que as pessoas disputam sofrimento, gente? Por que vocês acham que você vê as pessoas, nossa, eu estou com muita dor nas costas, eu estou com 2 dores nas costas. Ah, eu perdi meu marido, eu perdi meu... Gente, isso tem uma causa científica. E voltando, quando vocês tiverem que puderem identificar esse tipo de coisa, vai facilitar a vida de todo mundo. Vamos adiantar que eu só tenho 5 minutos. O amor é a fortaleza interior. O que é a couraça da firmeza de Deus? É a força moral que vem do amor consciente, cultivado com disciplina e entrega. Quem ama verdadeiramente está preparado para os dias maus, guardando-se na paz de Deus. Isso aqui para nós é uma bênção, né? Quando será que nós vamos alcançar isso aqui? Conclusão. Amai-vos como Jesus amou. Qual é o convite final desse ensinamento? O convite é para que amemos uns aos outros com maturidade, disposição de servir, espírito de sacrifício e fé ativa. A maioria de nós não tem fé. Tem muita gente que é ligada com religião, não com espiritualidade. E na hora que a coisa aperta, a fé não aparece. E eu não estou me colocando diferente disso não. Todos nós somos assim. O amor não é apenas sentir, é construir, transformar e sustentar. O amor puro não é um refúgio, mas uma ferramenta de construção da alma. Jesus não veio apenas consolar, veio fortalecer e conduzir. Que saibamos, à luz do Espiritismo, amar com consciência e com compromisso. E para fechar, eu quero ler eu não consegui descobrir o autor. Eu estava estudando aqui e descobri isso aqui. E eu achei maravilhoso, mas é duro isso aqui. Como é que está Cristo em relação ao mundo agora? Nacionalistas cristãos andam por aí com o coração cheio de ódio. Vai buscando na cabeça para vocês verem o que está acontecendo. Não me diga no que você acredita, mostre-me como você trata as pessoas e eu vou te dizer no que você acredita. É atitude, não é fala. Jesus não disse para amar nossas igrejas, não disse para amar doutrinas e credos, ele nem nos disse para amar a Bíblia, ele disse para amar o próximo. Não houve exceção a este mandamento, ame o próximo. O nosso tema de hoje foi esse. Independentemente de raça, gênero, classe social, orientação sexual, status de imigração. O teólogo Brown Taylor escreveu: a única linha clara que traço hoje em dia é esta: quando a minha religião tentar ficar entre mim e o próximo, vou escolher o meu próximo. Jesus nunca mandou amar a minha religião. Você sabe o que é interessante? Nenhuma única vez em toda a Bíblia, Jesus nos pede para adorá-lo. Tudo que ele nos pede é para que o sigamos. Ame como ele amou. Ame o excluído. Ame o estrangeiro. Alimente os famintos. Cure os doentes. Liberte os oprimidos. Eles saberão que cristãos somos pelo nosso amor. Muito obrigado, boa noite e até a próxima, se Deus quiser.